Good morning, bom dia, everyone, or good afternoon. My name is Juliana Catinin. I am moderator of this panel, and I would like to thank you for attending the 10th ICTN Dialogue meeting. And in this panel, we will present the work of the research group connected to the Ethnomusicology Laboratory of Federal University of Rio de Janeiro. There will be 4 groups with distinct works, but in common, we have the strong practical commitment as our guided. The Ethnomusicology Laboratory is a very rich environment for a range of academic research of great theoretical and practical values. As a reference for us, we have the Musicultura group. Musicultura, with no doubt, it was a group that inspired us in our work, and each one here in a different way. But as we see today, we have different research perspectives, making each group here unique and original. This seminar will be held in Portuguese and English, and I will repeat in Portuguese too, for my colleagues from Brazil and other countries with Portuguese language, and so in Português right now. Bem, né? Bom dia para todo mundo, né? Gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui nesse painel e dizer que meu nome é Juliana Catinin, né? Me apresentando novamente em português. E nesse painel iremos apresentar os trabalhos de grupos de pesquisas ligados ao Laboratório de Etnomusicologia da FRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Serão 4 grupos com trabalhos distintos, porém, em comum, nós temos um forte empenho prático na nossa orientação. Né? O Laboratório de Etnomusicologia é um ambiente muito rico de variedades de pesquisas acadêmicas de muito valor prático e teórico. E como referência para nós temos o grupo Musicultura. Ele, sem dúvida, foi um grupo que nos inspirou bastante o nosso trabalho, cada um aqui de uma forma diferente, mas como vocês irão ver hoje, temos uma perspectiva diferente de pesquisa, e fazendo cada grupo aqui único e original. I'll go back to English. A technical comment about this session. Anyone who would like to make comment or ask a question can use the chat to write or indicate that would like to speak live here. And it will be a pleasure to hear your participation. And we will present for video, and then we will open for questions. Bem, qualquer pessoa que quiser comentar, fazer um comentário ou fazer uma pergunta, pode usar o chat. E estaremos com muito prazer, abertos para ouvir a participação de vocês. Vão ser 4 vídeos, e depois dos 4 vídeos, vamos abrir para discussões. Bem, eu vou apresentar o primeiro grupo. The first group that we'll present here is the Dona Ivone Lara group. It is formed by Jennifer Raul, Juliana Freire, Lucas Assis, Pedro Mendonça, and Rafaela Ides. Dona Ivone Lara begins your ethnographic work around and together with Sarau Divergente, or Divergente Soy Here, for the writing of the doctoral thesis in ethnomusicology defended in 2018 at the Federal University of the State of Rio de Janeiro. Sarau Divergente is a street event held in Cinelândia, downtown Rio de Janeiro, where the music style of funky carioca is predominant. But not only it in there. And the group has as feature an interventional and critical action, discussing the Afro perspective and collectivity in local peripheral relations. Before the video, I will repeat everything in Portuguese, because I think it's important to translate everything for anyone here could understand. Could sound repetitive, but I think it's important.
Bem, o grupo que irá se apresentar agora é o grupo Dona Ivone Lara. Ele é formado por Jennifer Raul, Juliana Freire, Lucas Assis, Pedro Mendonça e Rafaela Ives. E o grupo Dona Ivone Lara, de Pedil, iniciou seu trabalho etnográfico em torno e junto, né, com o Sarau Divergente, para a escrita da tese de doutorado em etnomusicologia defendida em 2018 na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O Sarau Divergente é um evento de rua realizado ao entorno da Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, e onde é predominante o estilo de funk carioca, mas também não só ele. E o grupo tem como característica uma ação interventiva e reflexiva, discutindo a perspectiva e a coletividade nas relações locais de periferia. So, let's go to the video. Grupo de pesquisa em etnomusicologia Dona Ivone Lara, Gui Pedil, construindo uma proposta acadêmico-comunitária em etnomusicologia. Em janeiro de 2016, iniciamos nosso trabalho enquanto grupo de pesquisa. Pedro Mendonça era aluno de doutorado em etnomusicologia da Unirio e convidou Jennifer Raul para pesquisar o Sarau Divergente, evento que ocorria todas as quintas-feiras no centro da cidade do Rio de Janeiro, e reunia principalmente pessoas negras e moradoras de favela e regiões periféricas da cidade. Jennifer era figura frequente no evento e concordou em participar, além de indicar seu irmão, o rapper Matheus Ferreira, que também frequentava o sarau, para o grupo que realizaria a pesquisa. Nesta mesma época, Pedro admirava muito um grupo político que estava sempre no sarau, o Ocupa Alemão, e pediu que Carol Lucena, militante e moradora do Complexo do Alemão, favela da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, que indicasse alguém para a pesquisação participativa que escreveria sua tese de doutorado. O indicado foi o Lucas Assis, que também aceitou participar da pesquisa. A primeira composição do grupo, que na época ainda não tinha nome, foi Jennifer Raul, Lucas Assis, Matheus Ferreira e Pedro Mendonça. Os 3 primeiros jovens negros moradores de favela e o último um doutorando branco de origem classe média. O financiamento da pesquisa veio da bolsa de doutorado de Pedro Mendonça, de R$ 2.200, que, por sua vez, gerou bolsas de R$ 450 para cada membro, além de um fundo para viagens e diárias de alimentação que utilizamos em nossas idas a congressos nacionais e internacionais, entre os anos de 2016 e 2018. Durante 2 anos e 8 meses, nos encontrávamos em média 2 vezes por semana, revezando entre idas a campo para registros etnográficos e entrevistas e reuniões de debate sobre os dados coletados no campo, leituras coletivas de temas afins ao sarau e seus desdobramentos, além de ótimos momentos de descontração, onde tocávamos, cozinhávamos, conversávamos e, por vezes, brigávamos, sobre os mais diversos temas. Os encontros aconteciam normalmente ou na casa de Pedro ou no laboratório de etnomusicologia da UFRJ. Esporadicamente também utilizávamos casas de outros membros, como Jennifer e Rafa. Em abril de 2017, o grupo ganhou sua 5ª membra, Rafaela. Na época, estudante de graduação em serviço social, moradora de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, mulher negra e percussionista. Em 2018, após esse denso processo da reflexão etnográfica e com muitos materiais nas mãos, frutos de trabalho coletivo e de definição de nossos objetivos e métodos, iniciamos o processo da escrita da tese que defendemos coletivamente em setembro de 2018, tendo sido aprovada e aceita em nossa proposta inovadora. Após um longo período de descanso da pesquisa, retomamos o nosso grupo já batizado de Grupo de Pesquisa em Etnomusicologia Dona Ivone Lara, de Epedil, no fim de 2019, e estamos até os dias atuais com constante debate e produção. Em setembro de 2020, tivemos o desligamento de Matheus Ferreira, e após um intenso momento de diálogo entre o grupo e pessoas interessadas em se juntar a nós, selecionamos Juliana Freire, mulher afro-indígena, militante comunitária e também moradora de favela do Rio de Janeiro. Atualmente, o grupo é financiado por parte
do salário de professor da rede do ensino federal de Pedro Mendonça, posição alcançada por ele em maio de 2017, que possibilita receber um valor adicional pelo fato de ter concluído o doutorado. Esse valor, então, de R$ 2.000, é convertido em 4 bolsas de R$ 500 para os demais membros do grupo. Hoje em dia, Lucas Assis, que no início de sua participação no GPDIL não estava estudando, hoje cursa licenciatura em música na Unirio. Rafaela concluiu seu curso de graduação e iniciou o mestrado em etnomusicologia também na Unirio, pouco antes de defendermos. Jennifer Raul não estava estudando e durante o processo de pesquisa para a tese concluiu o ensino médio. Juliana Freire, que tem ensino médio completo e recentemente foi aprovada para iniciar sua licenciatura em música na Unirio. Matheus Ferreira também havia abandonado os estudos e concluiu seu ensino médio durante seu tempo de pesquisador do GPDIL. Em 5 anos de existência, publicamos, além da tese, artigos em revistas acadêmicas como Eloy do Pensante e anais de congressos nacionais como Oitava Enabet e a 29ª Reunião Brasileira de Antropologia, RBA. Além de estarmos em vias de publicar capítulos de livros e termos participado de 4 congressos de grupos de estudos do ICTM, também temos realizado intervenções artísticas e comunitárias, participando de diversos projetos e grupos políticos. Acreditamos que a academia nos proporciona ferramentas que são importantes para fortalecer nossa autonomia. Porém, a prática comunitária e transformadora é aquilo que mais mobiliza os nossos desejos de reflexão-ação. Por isso, nosso principal foco não seria contribuir diretamente para o cenário acadêmico, mas sim nos apropriar daquilo que a academia tem para nos oferecer e trazer de volta esses conhecimentos para os nossos, coletivizando-os. Também acreditamos no fortalecimento de saberes e epistemologias que trazemos de nossas comunidades, de maioria negra e de descendentes indígenas não aldeados, que resiste à violência da colonização e perdura até os dias de hoje de diversas formas, como nos terreiros de Umbanda e Candomblé, rodas de samba, rodas de jongo, capoeira, funk, entre tantas outras práticas da oralitura afro-indígena. Acreditamos que o modelo acadêmico tradicional é engessado, dessa forma que privilegia a teoria em detrimento da prática. Acreditamos na teoria como ferramenta de análise de uma prática. A linguagem escrita também acaba sendo privilegiada nesse contexto colonizador e violento, afastando assim aqueles e aquelas que possuem maior bagagem no campo da oralidade. Por isso decidimos aqui apresentar nosso objeto de estudo, que também é uma referência de sabedoria, cuidado e ancestralidade para todos nós, que é o Sarau Divergente. Falaremos sobre ele em forma de música. Compusemos essa canção especialmente para os CTM Diálogos, e é aqui que faremos nosso debate, de forma estética e musical, em além arte, como diz o mestre de cerimônias do Sarau Divergente, MC Mano Teco, profissional do funk carioca. O arranjo e a performance também são de autoria do Gui Pedil. E o gênero musical escolhido é o funk carioca e a poesia, principais formas de expressão utilizadas no Sarau Divergente. 1, 2, 3, 4.
deixa cair. Quereres, esmurmuro do não. Esse espaço onde pronunciamos nossos protestos e a nossa tensão, derruba agora com raios brilhantes de mágicos girassóis, a fim de retraçar caminhos após desatar certos nós. Nós reunidos em ninho, em voos, em foz. Nós construindo destinos com fogo e voz. Cantaremos então o muro caído, o espelho partido e os filhos retecidos. Pela igualdade do pão, cantaremos o fim da prisão, pois queremos e podemos revolução. Palavras armadas de Elaine Freitas. Eu vou. Divergente no toque do atabaque que bate, estouro grave, chão os pretos da favela. Desce na giga, no drible, roda na gira, no meio dessa cidade, o quilombo fez sua base. Divergente no toque do atabaque que bate, estouro grave, chão os pretos da favela. Desce na giga, no drible, roda na gira, no meio dessa cidade, o quilombo fez sua base. Alemão, presente, Acari, presente, a maré, presente, quebrando todas as correntes. Irajá, presente, São João, presente, São Gonçalo, presente, quebrando todas as correntes. Well, this is the first video. The second group to present is the Templo Cultural. The group is composed by Arthur Costa Lopes, Creuza Dionirá, André Luiz Bernardo Storino, Luciana Viana Neves, and Luciana Andrade. The Templo Cultural group was built in 2014 in municipality of Duque de Caxias in Rio de Janeiro. The group organized its activities prioritizing inter-religion dialogues, and it has as a starting point the use of music as the main tool to promote such meetings. This has impulsed other kinds of discussion on various subjects, in the beginning through song praxis, which would be the articulation between discussing, action, and practice around sound. But currently, they use another strategies. Well, now in Portuguese too. O segundo grupo a se apresentar é o Grupo Templo Cultural. O grupo é formado por Arthur Lopes Costa Lopes, Creuza Dionirá, André Luiz Bernardo Storino, Luciana Viana Neves e Luciana Andrade. O grupo Templo Cultural foi construído em 2014 no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O grupo organiza sua atividade priorizando o diálogo interreligioso e teve como ponto de partida o uso da música como principal instrumento para promover tais encontros. Isso impulsionou discussões de outra natureza sobre vários assuntos, inicialmente através da praxis sonora, né, que seria a articulação entre o discurso, ações e práticas em torno do som, mas atualmente, né, através de outras estratégias. So, now let's see the video. A Baixada Fluminense é uma região do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Esse nome é polissêmico, ou seja, tem muitos sentidos. Define uma área de baixada litorânea, uma área que fica entre a serra e o mar, e também é compreendido segundo dados sociais e econômicos. Nós percebemos isso, por exemplo, com a representação que a grande mídia faz da região, geralmente pintando um retrato da pobreza, violência e desigualdade. Inclusive em obras artísticas, a gente consegue ver isso em personagens como Paulinho Gogó ou Seu Boneco. Ao longo do século XX, a Baixada se destacou por ser um território de famosos terreiros, como o de Joãozinho da Colmeia, em Duque de Caxias, que era considerado o rei do candomblé, mas sua fama ultrapassava a religiosidade e também se dava em razão de habilidades artísticas diversas. Apesar disso,
No início do novo milênio, diversos crimes contra esses sistemas religiosos emergiram em maior grau, ao passo que segmentos cristãos ganhavam espaço na política e na grande mídia. Dentro do templo religioso aqui de Candomblé, que fica em Nova Iguaçu, ficaram as destruições. Alguém invadiu o local, na madrugada da última quarta-feira, ateou fogo aqui, e o cenário é esse. Toda a parte da cobertura, que era de plástico aqui, derreteu por conta das chamas. E também os objetos que estavam aqui dentro foram danificados, principalmente as imagens. Esses crimes não surgiram por acaso. São fruto de uma construção social que exclui minorias e está presente principalmente através do racismo estrutural, em ações de violência física e simbólica, por meio da demonização de práticas de origem afro-brasileira, mas também da ressignificação delas em movimentos como a capoeira gospel ou da implementação de um vocabulário que utiliza certos termos como referência a algo ruim, por exemplo, macumba, mandinga e outros. Desse modo, certas manifestações que tinham espaço em uma localidade vão sendo substituídas por outras. Um exemplo pode ser observado em Xerém, através da supressão da festa do carnaval, prática que nos anos 2000 vinha ganhando força na principal praça da região, que é a Praça da Mantiqueira, como uma manifestação estritamente secular, e aos poucos ela foi sendo substituída por cultos abertos durante toda a semana de feriado. Embora a liberdade religiosa na Baixada Fluminense esteja visivelmente inclinada a contextos cristãos, desde nome de escolas confessionais a nomes de comércios, há iniciativas que visam combater esse poder hegemônico opressor. Uma delas está sendo construída desde 2014 no município de Duque de Caxias, através de um coletivo chamado Templo Cultural, situado em Xerém. Essa experiência teve início a partir da iniciativa de um professor da região que desenvolvia seu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a ótica da pesquisação participativa, cujo objetivo era discutir como a música pode servir de instrumento para o diálogo interreligioso, fruto de experiências anteriores com estudantes em 3 outras escolas. Após realizar esse trabalho, fora do ambiente escolar, no distrito de Xerém, convidou pessoas de diferentes crenças para tocar, cantar e conversar sobre suas experiências acústicas religiosas, de modo rotineiro, reunindo-se em um espaço cedido pela Igreja Católica local. Depois de alguns meses de troca de experiências sobre suas paisagens sonoras, adeptos e adeptas ao candomblé, quimbanda, catolicismo e evangelismo passaram a sistematizar seus estudos a fim de que fosse viável ações públicas com vista a combater a intolerância religiosa na região, fenômeno que mais incomodava o grupo até então. Para tanto, a música deixava de ser um meio de discussão para ser uma das temáticas abordadas. Neste sentido, propostas construídas no interior do coletivo foram sendo colocadas em prática, em que a primeira foi a execução de um evento público sobre um tema transversal a diferentes formas religiosas. A infância na religião, uma mesa formada por representantes candomblecistas, evangélicos e católicos, apresentou e dialogou sobre essa temática, segundo suas perspectivas, e responderam perguntas ao público. Essa iniciativa
deu origem a outras em anos posteriores, intituladas Encontro Interreligioso em Xerém. Esse é um trecho do segundo encontro que reuniu palestrantes evangélicos e candomblecistas em uma escola estadual para conversar sobre música. Muito impactado assim, com a proposta, com a intenção do projeto. Acho que isso vale muito a pena, acho que esse diálogo, essa conversa, esse aprendizado é sempre bom para todos nós. Sou candomblecista da Nação Fon. As religiões afros, os instrumentos rítmicos são basicamente percussivos. No candomblé de Angola, porque tudo que a gente vai fazer, a gente utiliza o instrumento. Qualquer reza, qualquer cântico, fundamentos, como a gente costuma se dizer entre nosso grupo, a gente utiliza os instrumentos. O terceiro evento rememorou uma experiência ocorrida em 1980, Pastoral Ecumênica da Terra, experiência entre católicos e metodistas, no apoio a camponeses e operários, em diversas situações, que mesclava ecumenismo e luta por justiça social. Foram reunidos participantes da época para rememorar alguns acontecimentos. Eu sou pastor da Igreja Metodista, e queria, nessa tarde de hoje, compartilhar com vocês assim, um pouco da minha história. Eu cochichei com o Domingos aqui, ele riu, que o Arthur falou assim, fiz uma pesquisa histórica, E aí eu falei, Domingos, você já está virando pesquisa histórica. Isso dá um certo medo na gente, não por sermos, estamos em destaque, mas é a idade mesmo, a idade. Então, o termo ecumênico vem de um princípio. É um princípio que é bíblico, que é teológico, que é o princípio da unidade e da cooperação entre os grupos religiosos, principalmente cristãos, que têm relação com toda a terra habitada. Ao longo desses 7 anos de existência, outra prática que ajudou bastante na ampliação da dimensão interreligiosa do grupo foi a presença de inúmeros convidados e convidadas, dentre os quais podemos citar as pesquisadoras e professoras de Caxias, Marluce Santos e Marta Ferreira, Dauá Puri, Wilton Chine, Antônio Carlos, Renato, os padres Marcos Bejarano, Valmir e Lúcio, o seminarista católico Pedro Heitor. E o Ogã Bruno Marcos, esse último, ofereceu 2 workshops sobre práticas musicais no candomblé. Visitamos outros espaços a fim de conhecer outras realidades e trocar experiências, em que destacamos 2 situações: o grupo de estudos Musicultura, situado na Maré, município do Rio de Janeiro, e o evento chamado Noite Teológica, promovida pela Igreja Evangélica Ministério da Família, em Xerém. As 2 situações foram valiosas para a construção e aplicação de pesquisas feitas pelo Templo Cultural. Uma delas, iniciada em 2015, levantou dados sobre o que estudantes do ensino médio de Xerém, com idade média entre 15 e 18 anos, consideram intolerância religiosa, bem como seus perfis religiosos e mudanças religiosas. Dentro de um panorama nacional de pouca liberdade religiosa para certos grupos minoritários, em que é possível que poucas pessoas façam denúncias com receio de represárias oriundas de diferentes agentes, percebemos que em Xerém a maioria dos estudantes se intitulam cristãos, sobretudo do ramo evangélico e em sua maioria mulheres. Ao fornecermos 4 exemplos do que considerávamos manifestações de intolerância religiosa, o grupo de estudantes elegeu, respectivamente, o que consideravam mais grave em escala de maior para menor,
depredação de símbolos religiosos, violência verbal, imposição de credo e poluição sonora. Ao serem questionados se conheciam algum caso de intolerância religiosa em Xerém, o grupo de maioria evangélica foi quase unânime que desconhecem exemplos nessa localidade. Porém, as poucas pessoas que responderam que já presenciaram algum tipo de intolerância religiosa as denunciaram sobre diversas facetas, como fanatismo e desrespeito, em especial contra religiões não cristãs. No momento em que puderam manifestar sobre onde ocorrem essas práticas, apresentaram que estão em diversas partes, inclusive em igrejas e escolas. Num terceiro momento da pesquisa, buscamos enxergar as transições em que estudantes atravessaram com relação à religião. Entretanto, o número considerável deixou de afirmar que está afiliado a alguma instituição religiosa, reverberando o Censo Nacional de 2010, em que o grupo dos sem religião cresceu consideravelmente. Atualmente, o grupo é formado pela Yalorixá Creuza de Onirá, pelos professores Arthur Costa e André Storino e pelas professoras Luciana Andrade e Luciana Neves. Ainda que tenha vínculo acadêmico, pois está integrado ao Laboratório de Etnomusicologia da UFRJ, suas atividades têm como objetivo central transformar a realidade da região no que diz respeito à liberdade religiosa dos moradores e moradoras. Além da construção de um site em fase de finalização, que servirá de base de dados de nossas pesquisas, destacamos que há outras produções do grupo disponíveis na rede, construídas por membros e membras em separado ou em grupo. Essas que, com o tempo, originaram vários textos e comunicações. Durante o período de pandemia, algumas atividades tiveram que ser paralisadas, como o mapeamento de casas de culto e a produção de uma cartilha para escolas da região. Nesse período, estamos nos reunindo remotamente, realizando um estudo sobre Umbanda e recebendo convidados ansiosos e ansiosas para que possamos nos reencontrar presencialmente novamente para continuar nossas ações. Caso queira entrar em contato para saber um pouco mais, podem acessar o site, enviar um e-mail ou nos contactar pelo Facebook. Okay. Let's to the next group. The third group to present is the Ethnomusicological Research Group NEGU. It is formed by Axa Braga, Danilo dos Santos, Leonardo Moraes, Tamara Colares, and Vitor Cantuária. The NEGU group was created in 2019, and the aim of the group is to empower the ethnic racial debate with the perspective of Black youth, represented by the participants of the group and with the interlocution with people connect with this issue related. The group acted in movement linked to Black music production, made by Black people and for Black people. And now I will translate to Portuguese. O terceiro grupo a se apresentar é o grupo de pesquisa etnomusicológicas NEGU, e ele é formado por Axa Braga, Danilo dos Santos, Leonardo Moraes, Tamara Colares e Vitor Cantuária. O grupo NEGU foi criado em 2019 e o foco do coletivo é fortalecer o debate étnico-racial com a perspectiva da juventude negra, representada pelos participantes do grupo e da interlocução com pessoas ligadas a essa temática retratada. O grupo atua em movimentos ligados à produção musicais negras, feita por negros e para negros. So, let's go to the video. As imagens que compõem este vídeo são conexões afirmativas, denunciativas e afrontativas. Possui caráter centrado em uma pesquisa de doutorado em etnomusicologia em andamento. Não possui interesse em fins lucrativos.
Olá, me chamo Tamara, tenho 26 anos, sou graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Faço parte do grupo de pesquisa Negô, além de pesquisadora e futura pedagoga, sou mãe, mulher preta, bissexual, que entende qual é a função do seu corpo para essa sociedade. Olá, me chamo Danilo dos Santos, tenho 28 anos, resido na cidade do Rio de Janeiro há uma década. Sou nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, logo sou um caxiense diaspórico, e sou graduado em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, especializado em ensino das relações étnico-raciais pelo Colégio Pedro II, também atuo como bartender e produtor cultural. Olá, me chamo Leonardo Moraes, tenho 37 anos, sou residente na cidade do Rio de Janeiro e doutorando em etnomusicologia pelo programa de pós-graduação em música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Além de ser pesquisador, sou professor, musicista, tenho atuado no ramo da produção, da curadoria e da formação educativa. E junto com este grupo aqui componho o Negô. Olá, meu nome é Vitor Cantuária, eu tenho 25 anos, sou morador de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, sou estudante de bacharelado em dança pela UFRJ e integrante do grupo de pesquisas etnomusicológicas Negô. Olá, meu nome é Agsa Braga Costa, eu tenho 29 anos, moro na cidade do Rio de Janeiro, estudo letras na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e faço parte desse grupo, o Negô, onde nós estudamos etnomusicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Somos o Grupo de Estudos e Pesquisas Etnomusicológica Negô, ligado ao Laboratório de Etnomusicologia, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que resiste às opressões, violências e desigualdades do Estado necrorracista brasileiro. Nós, do Negô, desenvolvemos uma pesquisa etnomusicológica afroperspectivada, em que o engajamento político e a colaboração participativa são bases de construção simétricas, plurais e dialógicas em nossos cotidianos. Enquanto pesquisadoras e pesquisadores, articulamos reflexões e desenvolvemos ações que buscam discutir a descolonização da música em ato contracolonial, desde um sentido quilombista. Enquanto pessoas negras, bichas, bissexuais, héteras, periféricas, social e financeiramente desbancadas pela cultura meritocrática do ângulo da herança colonial, não poderíamos deixar de desenvolver uma pesquisa sobre as questões da juventude negra e LGBTI+, distanciada do terror da atual política de eugenia no Brasil. Nós 5 somos residentes na cidade do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa e opressora, como dizia Matheus Passarelli, brutalmente assassinado em 2018. Palco do cruel projeto necro-racista, experimento hostil, perverso e violento. O Brasil é o país onde mais se mata no mundo. Esta violência vem crescendo. De 1980 a 2012, a taxa de homicídio aumentou 148,5%, totalizando mais de 1.200.000 vítimas. Os números da violência brasileira ultrapassam os de zonas de guerra. Cerca de 170.000 pessoas foram mortas nos 12 maiores conflitos mundiais entre 2004 e 2007. No Brasil, foram mais de 192.000 homicídios no mesmo período. Mas a violência não atinge toda a sociedade brasileira de maneira igual. Afeta principalmente os jovens de 15 a 29 anos, que em 2012 foram a maior parte dos mortos por homicídio. Os jovens correspondem a 26,9% da população brasileira. Anualmente, 30.000 morrem vítimas de homicídios, o que são 82 jovens por dia.
ou 7 a cada 2 horas. A cada 2 dias é como se caísse um avião só com jovens. No Brasil, apenas entre 5 a 8% dos homicídios são levados à justiça, o que alimenta o ciclo de violência e sensação de injustiça. Entre os jovens mortos, mais de 90% são homens e 77% são negros. Em algumas capitais da região Nordeste, a taxa de homicídios de jovens negros é 10 vezes maior do que a média nacional, que é de 29 a cada 100 mil habitantes. Mais chocante que esta realidade, só a indiferença. Você se importa? Queremos ver os jovens vivos. Chega de homicídios. Participe da campanha Jovem Negro Vivo. Assine o manifesto no site da Anistia Internacional. Resistentes ao estrutural racismo à brasileira, a juventude negra e LGBTI+, tem se aquilombado enquanto um movimento intitulado Bate-Cu. É neste lugar de experiência de estético, sonora, corpórea e visual que desenvolvemos nossa pesquisa, Batendo Cu. Utilizamos de uma abordagem negrografada em nossos corpos e subjetividades como ferramenta para compreender as expressões das práticas sonoras afroatlânticas que acontecem na festa da Bate-Cu. A juventude negra e LGBTI+, utiliza o fervo, o tombamento, a lacração, a bateção de cu como um movimento de resistência às agruras da violência. Ao som do tamborzão do funk carioca 150 BPM, nosso trabalho ativa um encontro afrodiaspórico que transita entre a memória, por meio da conexão ancestral e uma reontologia focada em construir narrativas e imaginários de enaltecimento da negritude, o que demanda de nós assumirmos uma demanda antineutralidade na pesquisa acadêmica. Longe do projeto autocentrado de branquitude, falamos de nós, com os nossos e sobre os nossos. A história do Brasil, eu gostaria de dizer aqui uma frase do José Rodrigues, que assim já tornou-se quase uma frase, uma afirmação assim geral, que a história do Brasil foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não têm a sua história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas e não se tem uma visão correta do passado da gente, do passado do negro. Então ela não foi somente omissa, e foi mais terrível ainda, porque ela, na parte que ela não foi omissa, ela negligencia fatos muito importantes e deforma muito a história do negro. Quer dizer, tratando basicamente da escravidão e deixando de lado outras formas do negro viver no Brasil, como todo o processo de alforria que houve durante todos os 4 séculos de escravidão e principalmente com relação ao quilombo. Eu acho que para empreender um estudo crítico a respeito da história do negro e trazer ao mesmo tempo para o negro uma perspectiva do que foi sua história real, você tem que partir da história deles como grupo livre, como empreendendo uma sociedade livre, mesmo que dentro da sociedade tenha existido escravos. Mas basicamente o quilombo é homens que procuram conscientemente organizar uma sociedade para si, onde ele possa viver de acordo com o seu passado histórico, africano ou brasileiro, com os seus hábitos, os seus costumes, a sua cultura, a sua forma de ser. O quilombo é um avanço, é produzir ou reproduzir um momento de paz. Quilombo é um guerreiro quando precisa ser um guerreiro. E também é um recuo se a luta não é necessária. É uma sapiência, uma sabedoria. A continuidade de vida, o ato de criar um momento feliz, mesmo quando o inimigo é poderoso e mesmo quando ele quer matar você. A resistência, uma possibilidade nos dias da destruição. Maria Beatriz Nascimento. Como o percurso acadêmico é beligerante, excludente, ainda colonial, limitado e restrito ao modelo pragmático cientificista e individualista, nós do Negô utilizamos de outras vozes de pessoas negras, divergentes e dissidentes para compor esta produção de pensamento negro intelectual ativado na prática, para confrontar o poder
branco, hétero, patriarcal, burguês e para compor um corpo quilombo plural de saberes resistente aos modos de apagamento de nossas sapiências. Levando em conta tais aspectos, nossa metodologia de pesquisa é contracolonial, quilombista e afroperspectivista, enquanto dinâmica criativa de sentidos em uma etnomusicologia feita por nós, racialmente politizada, fundada no debate étnico crítico-racial. A construção deste rolê se dá de forma desobediente às estruturas coloniais e colonizantes ainda impregnadas na academia, dialógica entre nós e as outras pessoas que praticam a festa e trabalham na Baticu, decolonial desde o pensamento negro brasileiro, diaspóricos e africanos, e democrática, potencializando a ação interdisciplinar da composição deste grupo. A metodologia para nós é um mapa, imbuído de estratégias, táticas, dribles e esquivas do racismo institucional presente na universidade. Orientados por este mapa, nossa intenção é inquietar, desafiar e subverter os caminhos instituídos que pouco ou nada ainda dialogam com nossas perspectivas enquanto pessoas negras. Este mapa ativa em nós os percursos a serem seguidos de modo rebelde, em constante deslocamento e aniquilamento do projeto colonial. Por se tratar de uma metodologia implicada em escrever afografias dos nossos cotidianos, como etnomusicólogas e etnomusicólogos, destacamos que o português que aqui falamos nos anuncia como protagonista e não mais como objetos de pesquisa. A festa Baticu redimensiona e ressignifica a ideia de espaço possível de pulsão de vida, o que permite o compartilhamento de um local seguro para pessoas negras, transgêneros, transexuais, gays, lésbicas, gordos e pessoas com deficiência. A partir de nossas vivências baticunianas que se dão de modos diferenciados, uns como praticantes e outros como profissionais atuantes na festa, percebemos o quanto nossas experiências neste movimento possibilitam uma plural criação político-epistemológica e metodológica para escrevermos conhecimento. A Baticu para nós fomenta a necessidade de uma postura crítica aos elementos do racismo estrutural, que orienta a nossa construção de indivíduos em vista de uma homogeneização desumanizante de pessoas negras criadas à imagem e semelhança de uma perspectiva racial branca. Nesta dinâmica, observamos que essa plataforma assume símbolos de liberdade como política de respeitabilidade e atenção à pluralidade de corpos que circulam nas ações promovidas por ela. A Baticu é luta e é celebração. Celebrar os nossos corpos, celebrar as nossas vidas e fazer com que os nossos corpos ali, naquele espaço, sejam vida. Nosso bonde é pesadão. Temos, por meio da nossa experiência vivida na festa Baticu, a representação do epicentro da juventude negra e LGBTI+, enquanto o desenvolvimento coletivo pela vida e pela liberdade que se faz por meio da transgressão dos alicerces da colonialidade, demarcados pela insistente discriminação racial, invisibilidade cultural e desigualdade social. Tais fenômenos são gerados pela falta de reconhecimento de nossos corpos e potencialidades, pois como pesquisantes e praticantes das ações que a plataforma Baticu desenvolve, em especial a festa, compreendemos que esta juventude está atenta, articulada e está se movimentando utilizando principalmente as tecnologias ancestrais contra o racismo, como práticas de libertação. Onde é que você foi parar?
Por meio da composição dos percursos de ativação demonstrados nos traços desta pesquisa, compreendemos que a juventude negra e LGBTI+, articulada em um espaço fluido de vivências simbólicas e experimentação sonórica, estética e cultural, é uma corebeldia ao necrorracismo. Fica para nós do Negô a certeza de que a experiência vivida nas ações presenciais e mediatizadas da Baticu são expressões de encontro com o que é nosso por direito. Ser negros, aquilombados em um movimento por liberdade racial, sexista, LGBTI-fóbicos, gordofóbicos, machistas e capacitistas. Pois a juventude negra e LGBTI+, é sábia ao retornar aos movimentos ancestrais como medida de enfrentamento, para um desenho novo, para os amanhãs, pois hoje estamos construindo um futuro nosso por nós mesmos. So, left to the last group. The last group to present is formed by DJ Perigo, New MC, and me, Juliana Catinin. We don't have a name for our group, but we have a story that we want to present here. Our research has a strong radical approach, which combine Marxism and Paulo Freire critical theory of liberation. We try to build a part for emancipation through music, never shying away from political and racial engagement or other key discussion towards this end. And the video will tell a bit about our history and research, and the images in the video are part of the first episode of the web series we are producing about underground rap artists from Rio de Janeiro as organic intellectuals. This is a special edition for the ICTN Congress, and I hope you enjoy it. Now I will repeat in Portuguese, and then we're gonna see the video. So, o último grupo a se apresentar é o grupo formado pelo DJ Perigo, New MC, e eu, Juliana Catinin. E nós não temos um nome para o nosso grupo, mas temos uma história juntos e queremos compartilhar aqui com vocês. A nossa pesquisa tem um forte caráter prático, que combina a teoria crítica da libertação marxista e de Paulo Freire. E, assim, tentamos construir caminhos para a emancipação através da música. E nunca fugindo de um engajamento político e racial e de outras discussões chaves para esse objetivo. O vídeo irá contar um pouco da nossa história e da nossa pesquisa, e as imagens do vídeo fazem parte de um primeiro episódio de uma websérie que estamos produzindo sobre artistas de rap underground do Rio de Janeiro como intelectuais orgânicos. E essa é uma edição especial para o Congresso do ICTN. Eu espero que vocês gostem. So, let's see the last video. Meu nome é Juliana Catinin, eu sou professora de música no município do Rio de Janeiro e eu acabei de concluir o mestrado em etnomusicologia.
O tema do meu mestrado é sobre o rapper como intelectual orgânico. Para compor o meu mestrado, né, eu comecei a pesquisar sobre o rap na zona da Leopoldina e os artistas de rap, mais especificamente o New MC. Nova década de decadência, trago vacina pra fortalecer a desobediência. Sobre o destroço dos planos que desabaram, hora de se ligar naquilo que importa de fato. Então, eu me chamo Nilton Souza, acho que mais conhecido aí publicamente como New MC. Eu sou de Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, e faço rap basicamente há uns 10 anos, né? O rap pra mim, ele chegou de uma forma como um lugar para ter voz. Eu sempre me vi como uma pessoa ali muito imaginativa, muito criativa ali. Eu sempre tive uma coisa com gostar de escrever e colocar essas ideias de alguma forma, né? E na época, os amigos, todo mundo junto ali, a gente começou a frequentar ali as festas. E o amigo Léo, né, ele pilhou assim, falou, pô, vamos cantar e tal, vamos fazer rap, pá, não sei o quê. Aí vinha com essa provocação. E na época eu me sentia muito tímido, né? Acho que a gente cresce com isso, né? Uma vez eu ouvi sobre isso, que na verdade a gente não cresce nem que sejamos tímidos. Na verdade a gente é intimidado, né, pelo mundo, né? Porque, enfim, essa coisa de você chegar e falar, né, uma coisa que não é dado esse direito pra gente, né? Que, enfim, pessoas pobres, pessoas pretas, pessoas que vêm de lugares de periferia, de subúrbio, favela. E no meio de toda essa trajetória que foi se desdobrando ali e tal, um dia eu tava no Rock em Movimento, que é um evento lá na Maré, né, feito pela cena de lá, de bandas, né? Alguns dias depois que eu me apresentei, a Juliana veio falar comigo na rede social, falou que tinha curtido meu trabalho e tudo mais. Eu conheci o Nil num trabalho de campo, na época que eu era pesquisadora junto com Musicultura, na Maré. Enfim, e foi uma parada bem legal, né? A gente se conheceu depois, ficou trocando ideia e tal. Eu fui fazer meu mestrado na Universidade Nova de Lisboa. Eu ainda não tinha decidido qual era o tema que eu ia pesquisar. Porém, quando eu entrei no avião, eu estava muito com a ideia de pesquisar coisas sobre emancipação. Temas que levassem a esse caminho. Pensando nesse tema de emancipação, acho que um autor que trata muito sobre temas culturais, sobre hegemonia e, nesse sentido também, emancipação, de como que os trabalhadores iriam se emancipar. Enfim, é o Antônio Gramsci. Eu li um trabalho, tive contato com um trabalho do Rogério Silva. Ele fez um doutorado na Unicamp e o tema do doutorado dele é colocando, né, o Mano Brown, do Racionais MC, como intelectual orgânico. Essa ideia do intelectual orgânico ficou na minha cabeça. Eu tinha já contato com as leituras do Gramsci, porém nunca tinha pensado em usar isso para música. Então, chegando lá em Lisboa, fazendo as disciplinas de mestrado, sofrendo, eu decidi que eu ia fazer sobre o rapper como intelectual orgânico no Rio de Janeiro. E assim eu entrei em contato com o Nil e a gente começou a construir juntos esse trabalho desde então. Chapa quente, sangue frio, 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 chapa quente, chapa que. O intelectual orgânico, para Gramsci, difere um pouco da ideia de intelectual que a gente tem em mente, né, do intelectual engravatado, nos seus gabinetes da academia, sem um contato direto com a população. O intelectual de Gramsci é um intelectual preocupado justamente em levar a crítica para as pessoas, em ajudar as pessoas a se emanciparem. Então, para Gramsci, o intelectual isolado, achando que não tem influência, achando que está isento de opiniões que fica gravado em nós, né, pela ideologia dominante que a gente vive, né, a hegemonia que perpassa a nossa vida, que a gente não pode se desvincular disso. E ele dá como contrapartida a ideia do intelectual orgânico. Mas o que para Gramsci significa o intelectual orgânico? Ele coloca o Partido Comunista Italiano como intelectual orgânico. É um coletivo que está ali para os trabalhadores, agindo, toda a intenção dele, o agir e a parte teórica é para os trabalhadores. Gramsci entende que todo mundo assim está meio que imerso ao senso comum, mas
existe o bom senso, enterrado em várias camadas do senso comum, né? Existe o bom senso ali em todo mundo. Todo mundo sabe que é explorado, assim, você não precisa falar com um motorista de ônibus que ele é explorado, ele sabe disso. Porém, ele trabalha muito a questão do consentimento, que a sociedade, além de moer a gente, assim, deixar de sem tempo para pensar outras coisas, ela meio que trabalha com ideologia. Então, o intelectual orgânico seria aquele que ia quebrar essas camadas de senso comum e levar as pessoas a pensarem criticamente. Esse título, né, intelectual, né, orgânico, né, e aí pensar intelectual orgânico contra hegemônico, né, isso é uma parada muito doida, assim, pra mim, porque, bom, primeiro que historicamente é um título negado, né, pra gente, né, de pensar, enfim, minimamente as classes populares, né, pensar, que, consequentemente, em grande maioria no Brasil são as pessoas pretas, e aí pensar no rap, né, que, enfim, é justamente as pessoas que crescem ali, né, à margem ali, né, às margens do que é instituído ali enquanto o padrão da sociedade, né? Então, enfim, pensar um intelectual que anda de short, de camiseta, tem dread, fala gíria. Uma das formas de se comunicar é quando pede para as pessoas jogarem a mão pro alto. Então isso, pra mim, foi uma parada muito doida, assim, eu fiquei ungido, assim, remoendo sobre isso na cabeça. Até que eu falei, cara, é isso, é esse desafio que a gente tem, como que a gente vai fazer isso aí? Eu frequentei vários eventos que o Nil participava, a gente pensava juntos, a gente se encontrava para conversar. E aí a Juliana começou a me acompanhar nos eventos e tal, que eu estava fazendo. Foi um processo de quase um ano, assim, dessa troca que estava ali, né, intensa ali sobre o processo da pesquisa. E já na reta final, assim, mais ou menos, eu lembro dela falar, né, da coisa que, pô, ela ia apresentar, né, isso lá em Portugal, né. Então ela estava começando o processo para pensar um retorno para lá. E principalmente começou a me pilhar, assim, falar, cara, tu tem que ir também. Uma coisa que eu queria fazer faz todo sentido com as ideias de Gramsci, de colocar as coisas em prática e junto com a teoria, é a questão de praxis, de fazer coisas além do meu trabalho formal, escrito, que eu vou apresentar para a universidade, fazer coisas mais práticas. Durante o processo ali da dissertação, uma das provocações ali que a Juliana trouxe foi de fazer uma oficina de rap na escola que ela estava dando aula, né? Que é um CIEP, lá dentro da Maré, né? Que no primeiro momento fomos eu e Juliana ali fazendo corre ali da oficina, né, e tal. Foi uma troca bem legal com os alunos, né? E no segundo momento que a gente fez, o perigo também foi comigo, né? Mostrei que podemos fazer sem deixar de ser o que nascemos pra ser. Basta você querer abrir a mente pra se ligar, que eu não vim pra repetir, eu vim pra diferenciar. Meu nome é Perigo DJ, mais conhecido como DJ Perigo. Tô no corre aí já fazia uns 10 anos já, por incrível que possa parecer. Quando eu me vi com 18, 19 anos, já era DJ, desde os 14, fazendo parte de um coletivo chamado BGK, que não só falava de skate, mas também falava da inclusão do rap naquela parte da sociedade ali onde só tem prédio, onde só tem galera, né? E quando eu fui ver, eu estava participando de rolês muito mais sérios, me apresentando com grupos de dança, através da minha irmã, e conheci o Passinho Carioca, que através do Passinho Carioca conheci a Arena de Cro, que é onde eles são residentes, e hoje eu também me tornei residente de lá. E de lá conheci vários artistas, VN, André, Neguebit. Conheci também um artista de rap, o Nil de Souza. E no meio disso tudo, por incrível que possa parecer, o Nil me mete numa oficina no CIEP da Maré. Nessas oficinas, a ideia é fazer as pessoas pensarem, os alunos, né, no caso, meus estudantes, pensarem criticamente questões do dia a dia, do cotidiano local. Os meus alunos são alunos da favela da Maré, então o cotidiano deles não é um cotidiano fácil. E levar a oficina de rap como forma deles se expressarem foi algo muito interessante para eles
fazer eles pensarem o dia a dia deles e questões da convivência com os pais, convivência na escola, convivência com o mundo ao redor também da favela. Então, são muitas coisas interessantes. Além, claro, da gente explicar um pouco sobre, no caso o Nil, explicar um pouco sobre o hip hop, o fazer dele de rapper, ele como artista. Chega nesse momento, né, que a gente consegue fazer uma oficina num formato bacana, que tem essa parte teórica de passar essas ideias, a parte prática, que a gente provoca, a partir do que a gente trocou, provoca eles para que eles se expressem. E o momento que a galera se apresenta, todo mundo se apresenta e depois a gente termina cantando todo mundo junto. Depois de terminar a parte escrita da dissertação, chegou a hora de apresentar na banca e para isso eu não queria, né, tipo, ir sozinha apresentar um trabalho que foi construído num coletivo. Eu escrevi a dissertação sozinha, porém as ideias que surgiram ali não surgiram sozinha. Então não faz tanto sentido eu apresentar como detentora do conhecimento e nem é isso que eu prego na minha escrita. Então, nesse sentido, eu queria viajar, né, junto com o Nil e com o Perigo para Portugal, que é onde eu tinha que apresentar minha dissertação, para estarem lá junto comigo na banca para fazer uma apresentação na faculdade com as músicas, enfim, apresentar um pouco do trabalho deles lá, e não só na faculdade, mas tipo, fazer interação com lugares que rap é muito forte lá. Mas antes de a gente ir para Portugal, rolou toda um projeto, toda uma campanha, né, todo um corre para que essa viagem acontecesse. A gente não tinha grana para bancar. Então a gente foi através de uma vaquinha, fazendo os eventos aqui e acolá, entrando em vários lugares, fazendo eventos em vários lugares, faculdades, universidades. Aí decidimos fazer o baile do Nil. Já estava conhecido, já estava rodado, já. Bora fazer um baile, bora. Aí metemos um baile, só que ele achou que não ia dar bom. Aí deu bom pra caralho. Acabou que juntou com a necessidade que tinha a partir da vaquinha, né, que era de levantar recursos para essa viagem. Foi o baile, né, baile do Nil. Sou eu, o Nil. Deu tão bom que a gente conseguiu ir, mano. Foi um evento muito interessante, porque era um evento para arrecadar dinheiro para a viagem, porém, foi muito além. E a Juliana teve um momento de fala ali para, enfim, contar, né, o que ela estava querendo fazer com esse trabalho, né, dela, essa pesquisa, a dissertação. Então foi uma parada bem legal que a gente conseguiu criar também. Enfim, foi legal porque lembro das pessoas irem falar com ela depois e trocar ideia. Acredito muito em outras possibilidades para eventos de música mesmo, né, que a gente pode aprofundar outros debates, né. Acho que a gente, principalmente o rap, né, ele é muito verbal, né, é uma coisa muito verbal, então a gente pode disparar vários debates a partir
de um rap e ao mesmo tempo a gente pode conversar sobre isso nos espaços de encontro. O Gramsci até fala que o intelectual orgânico ele tem que ser dirigente, né? Que é a mistura do especialista com o lado político. Então, nesse sentido, eu acho que mais uma vez, né, de maneira coletiva, de maneira orgânica, foi levado essa crítica para as pessoas. Foi levado o lado, né, tipo, especialista de juntar temas importantes com o lado político também, de fazer algo engajado. E aí a gente fez esse evento, né? A gente conseguiu, de alguma forma, levantar alguns recursos. Aí a gente foi a Portugal, voando, voo internacional, primeira vez indo de avião. Foi algo que a gente fez todo esse movimento, né? Fizemos a visita técnica no dia anterior à defesa, e no dia da defesa a Juliana recebeu um e-mail falando que não ia poder ter apresentação porque eles já estavam começando nossa apresentação musical, porque eles já estavam começando a reduzir o número de eventos ali, as atividades. Chegando lá, a pandemia se instalou e nós ficou restrito. Conseguimos apresentar a dissertação da Juliana Catinin, que esse era o propósito oficial de estar lá, fazer parte desse momento da apresentação da Juliana. Jamais imaginei que estaria em Portugal, sentado dentro de uma universidade de Portugal, vendo uma galera falar muito sério sobre música. E aí eu acho que isso tudo só vem ali pra, enfim, acho que de alguma forma, ou de várias formas na verdade, a gente subverter o que é essa coisa do que é intelectual, né? Do que é ser intelectual, né? E do que é de fato estar ali em espaços de educação, né? Acho que o que é estar numa escola, o que é falar, trocar, partilhar conhecimento, né? Eu acho que tudo parte dessa subversão que a gente faz e que, no fim das contas, é a forma que a gente encontra para existir, né? Acaba sendo uma subversão para afirmar uma existência, né? Ele suga nosso sangue e cospe quando convém. Fascista miliciano, diz que é cidadão de bem. Carne preta nesse açougue, a mais dura que se tem. Pergunta que não se cala quem, parasita quem. Ele suga nosso sangue e cospe quando convém. Fascista miliciano, diz que é cidadão de bem. Carne preta nessa porra, a mais dura que se tem. Pergunta que não se cala quem, parasita quem. So, let's open for the question. Anyone who wants to... Thank you. Anyone who wants to ask a question or make a comment can use the chat to write or to finalize, to want to open the microphone. Okay, I will read the question. For all groups, he asked, what is the biggest challenge in conducting participatory research in graduate music programs in Brazil? Né? Translated this para todos os grupos, né, a pergunta. E qual é o maior desafio em realizar uma pesquisa participativa em programas de pós-graduação em música no Brasil? Quem deseja começar a responder? Pode ser pela ordem da apresentação? Pedro? Ou GPDIL? I can answer the question, but if anyone of GPDIL want to complete my answer, you can do. Eu posso responder, mas se Rafaela, Jennifer, Sukita e Juliana quiserem, né, complementar, me ajudar, agradeço.
tá? Eu penso que, para nós, o principal obstáculo foi realizar um trabalho coletivo dentro de uma pós-graduação. Sempre houve quem tentasse nos impedir de fazer determinadas coisas. Fomos impedidos, por exemplo, de participar num congresso de estudantes de pós-graduação de dentro da universidade onde nós estudávamos, onde nós fazíamos o doutorado, porque não era possível publicar coletivamente um artigo, já que nem todos eram estudantes. So I will try in English too. I think the main problem in our research inside of graduate course is our collective character of our research, because sometimes the people of the institution, our institution was Federal University of State of Rio de Janeiro, Unirio, under the guidance of Samuel Araújo. And for example, there is a conference to postgraduate students in this institution, and we apply with an article to participate in this conference. And the people, the board committee said to us, you cannot participate with 5 presenters, with 5 authors. And it was, for example, a huge problem for us, the collective character. But in the end, we could defend the thesis, and we wrote collectively our thesis. And now the thesis is 2 words, no? It's to everyone, and we did it. We made it. So I think it's the big problem. And Pedro, just Samuel is adding to the perspective of Portugal too, because you did your master in Portugal too, and I did my master in Portugal too. At this perspective. In Portugal was the same problem. I had a problem with the university because I wanted to publish my master dissertation with all the authors, because my master dissertation was collective too, but the university said, no, you couldn't do that. Não pude fazer isso em Portugal também, né? Era uma dissertação coletiva de mestrado e também não pude publicar. Chegou na reitoria da universidade a questão de tão tensa que foi. E no final não pude publicar também. Então essa foi uma questão. Okay, I will ask for the people who are with their hand up to write in the chat, because I don't know who does the hand up. I know Samuel want to add something in this speech, so Samuel can speak, and then I don't know, Brett or Tamara could speak too. Samuel, please. Yes, thank you, Juliana. Thank you, everyone. The wonderful presentations you gave and provoking us to think about our workings within institutional milieus. And I just would like to add to what Pedro just said. This is a very important aspect of participatory research, the way in which we find obstacles when we are doing this type of research within graduate programs, which was Renan Ribeiro's question, and how, in the process of dealing with these obstacles, we change
the ways the institutions work. This is very interesting in both cases. For instance, when Grupo Dona Ivone Lara presented this collective work to a symposium within the university in which they were doing this kind of work, and this contribution was rejected in the symposium, it was rejected due to the formal rules of the symposium. This was the argument. The formal rules don't anticipate collective contributions, right? And it was rejected on that basis, a very formal, let's say, rejection. And so the next step was to negotiate that this thesis could be defended collectively, which is a step forward, a much more ambitious stage. And that was actually guaranteed. That was guaranteed that this unusual, unique form of presenting, that was the first time ever, perhaps in all graduate programs in music in Brazil, that such a thing was accomplished, right? And that was guaranteed. I mean, due to the problem that was created before, had to be negotiated, and then the procedures of the university changed to that extent. A collective, for a formal collected thesis defense, doctoral thesis defense. So it changed the procedures of the university. The same happened in Aveiro, but that was actually accomplished after his dissertation was defended. He had to, due to the formal rules of the university, to defend individually, right? A thesis that was worked out collectively. And so that was a way of dealing with the formal rules at that time. 6 months afterwards, I received a letter from my colleague, co-advisor, Professor Susana Sardo. I don't know if she's in the room right now. She can confirm that. 6 months afterward, I received a message from her, from Susana Sardo, stating that on the basis of the discussion that his dissertation raised in the formal bodies of the University of Aveiro, the University of Aveiro started to accept, collective works as sort of final stages of graduate studies, right? So at the University of Aveiro, something was changed on the basis of a challenge presented by collective work. In the first stages of this negotiation, it was rejected to Pedro a collective defense, right? 6 months afterwards, that was established as sort of a general rule within an university body. You know, I don't know if I'm being clear here. That in Aveiro too, in Portugal, that changed. The procedures of the university. So, participatory research producing changes not only in the public space outside the university, but within both universities in Brazil and in Portugal. That is a very important aspect of these two cases that Pedro mentioned here, right? Okay. There were some problems at the beginning, but then through the negotiation, that changed the university procedures. And to me, that is very important to sort of clarify. Okay. I would like to ask you repeat in Portuguese, maybe, or the... sim, rapidinho. Yes. Rapidinho. Esses dois casos que o Pedro trouxe, né,
na Unirio, no Brasil e em Portugal, são muito comuns, né? A pesquisação participativa se choca, às vezes, com regras da universidade. Isso aconteceu com musicultura, aconteceu com o nosso trabalho inicial, né, participativo, mas, através de negociações, nos dois casos, né, se chegou a um lugar incrível, né? As instituições mudaram seus procedimentos para acolher essas duas iniciativas, né? Num primeiro momento, o trabalho do grupo Dona Ivone Lara foi rejeitado num simpósio interno de pós-graduação da Unirio, porque as regras não permitiam a participação coletiva. Isso gerou um debate interno. Num segundo momento, foi possível uma defesa de tese coletiva, algo que nunca havia acontecido, pelo menos ao que eu saiba, numa pós-graduação em música brasileira, tá? Então, essa confusão, vamos dizer, né, foi produtiva para que se mudasse algo ainda mais importante do que tão somente a apresentação de um trabalho, né, num simpósio, mas uma defesa de tese coletiva, né? Então, agora já existe, vamos dizer, um precedente para esse tipo de apresentação de um trabalho final, né? No caso da Universidade de Aveiro, também eu fui co-orientador do Pedro lá, com a nossa querida colega Suzana Sardo. Não foi possível, num primeiro momento, porque as regras da universidade ou não permitiam ou não haviam pensado nessa possibilidade. Só que 6 meses depois da defesa, eu recebo uma mensagem da professora Suzana Sardo me dizendo: olha, o conselho, não sei exatamente o nome agora, né, do Conselho Universitário, vamos dizer, da Universidade de Aveiro, acabou de aprovar, ela falou, inclusive, assim, estupefata, né? Você não acredita, né? Acabou de aprovar uma resolução passando a contemplar essa possibilidade em futuras defesas de trabalhos de conclusão aqui na Universidade de Aveiro, né? Ou seja, esse trabalho participativo ele provoca, né, deslocamentos no próprio procedimento institucional das universidades, né? E aí é muito bacana, porque mostra que a universidade é parte do debate público, né? Você produz impactos além da universidade, mas é capaz de produzir impactos também na instituição onde esse trabalho é feito, né? Mudanças institucionais no sentido da democratização das noções de pesquisa, ensino e extensão, tá? Basicamente isso. Desculpem. Okay. Okay, let's continue to answer this question with the Tempo Cultural. I think Arthur gonna talk a little. A gente vai tentar ser um pouco mais sucinto, né? We are going to try to speak it briefly. Para poder responder as outras perguntas. To try to answer the other questions. Então, sempre há mais dificuldades do que construções, né? There are always more difficulties than constructions in business. E aí eu vou mencionar algumas só. A primeira foi na própria construção do grupo. To build the group was a problem, was a difficulty by itself. Por ser heterogêneo, né, por ser tão diferente. Because the idea was to reunite many different people and thinkings. E aí demoraram 4 anos, através de experiências anteriores em escola, para a gente conseguir esse formato que tem atualmente. And it took Arthur 4 years to find this way of build the group. A outra dificuldade é que nós não temos financiamento, né? Other big difficulty is that we have no financial support and kind. E a problemática do tempo de cada participante, da disponibilidade.
And as we don't have money to work for this research, then we have to work and study and have our daily tasks, and we don't have enough time to realize this research. Uma das participantes, por exemplo, não está aqui presente hoje, a dona Creuza, porque justamente ela é uma liderança religiosa e está ocupada hoje com isso. Yes, Dona Creuza is one of the members of the group, and she's not here today because she is in some religious commitments as a leadership that she represents. E outro problema foi outro exemplo seria a nossa última pesquisa, né? Que foi uma pesquisa quali-quantitativa em escolas, e nós demoramos 4 anos para realizar. Um bolsista, por exemplo, faria em menos de 1 ano, né? Porque nós realizávamos sempre nos encontros, durante os encontros. Another example of how difficult it is not having financial support is that we've done a research listening to students, public school students, and still nowadays we weren't able to finish this research because we don't have enough time, and perhaps a student with some financial could do it in less than a year. That's it. That's it. Só isso. Nego group. Who gonna answer? Tamara Amigos, Okay. Quem puder traduzir aí para mim. Bem, que como todos os outros grupos que falaram até agora, a nossa dificuldade também é justamente nesse quesito de mudança curricular dentro da academia. As the first group, as Dona Ivone Hilária, they have this trouble in the curricular inside the academy. É muito estranho para outras pessoas entenderem esse tipo de pesquisa, que não é nada visto muito frequentemente dentro desse lugar colonial que é a academia. That's very difficult for people outside this kind of research to understand what they are doing, because it's not common inside the academy. Também a preocupação sobre bolsas, financiamentos e permanência nesse estudo, que também é uma ciência. They have the same preoccupation about this financial support that they don't have, and to be understood, I guess, as a science that it is. Acho que basicamente é isso, que no geral a gente chama de racismo estrutural. That's basically it. That's the structural racism. Foi, Ju, finalizei. Okay. I don't know if Diego or Neil want to talk a little bit about that, but in my perspective, I think it is the most difficult was the financial too, and because our real research, your real perspective is not centered in academy. Our project, the main project is outside the academy. So I don't know, not
I think academy is important way to it's one of a lot of ways to make this emancipation happen. But when we in our dialogue, when we are doing the master, what we're gonna do is a music presentation in the university in the day of the master thesis defense. So we are dialoguing with the student, because the student movement the university so was very more easier, but the financial issue was a big question, because Perigo and you had their time, and is not they cannot stop their job in music to do this for free, or and stop making money for that. So it's a big issue. The financial is a big issue, and I will translate in Português fast. Eu, na minha perspectiva, né, o Nil e o Perigo pode falar um pouco também rapidamente, que o principal, né, problema foi o financiamento, porque a nossa pesquisa se concentra muito mais, acho que fora da academia. O que reúne a gente é um movimento mais fora da academia que dentro da academia. Não menosprezando a academia, mas porque a gente vê como só um dos caminhos para chegar à emancipação, né? A gente está buscando a emancipação, é um dos caminhos para isso. Então, a gente prioriza outros caminhos nessa nossa jornada. Então, o que a gente tinha discutido no mestrado, né, era para fazer a apresentação musical no dia do mestrado, assim, para fazer uma coisa conjunta lá em Portugal, e a nossa negociação foi com os estudantes da universidade, então foi muito mais fácil falar com os estudantes, que estão muito mais sensíveis a isso, assim, curtiram a proposta. Só que veio o Covid, né, e a gente não conseguiu fazer do jeito que a gente tinha planejado. Mas rolou até um videoclipe, depois eles podem enviar para vocês. Nil, Perigo, querem falar alguma coisa? Oi, gente, vou falar daqui. E, enfim, acho que só complementando mesmo, que acho que além, né, dos entraves mesmo de recurso, né, recurso financeiro, assim, acho que o desafio também acho que me perpassa muito, que é justamente levar, né, o rap como uma produção de conhecimento também, né? Enfim, acho que tem esse desafio, porque muitas das vezes, apesar disso ter um entendimento para muita gente que é do movimento hip hop, da cultura hip hop, ou que acompanha a cultura hip hop, mas acho que muitas das vezes, muita gente que consome, né, que escuta a música rap, não tem esse entendimento, né? Muitas das vezes as pessoas também praticam a música rap. Então, acho que acaba sendo uma emancipação de algumas coisas que o próprio rap estrutura para ele mesmo, né? Isso. Acho que é isso. So I will translate it very quickly. Not me. The translator of the text. Can you translate, or? Okay, I will translate it quickly because we don't have so much time. Nil talk about with the importance to bring the rap music as a form to education, to bring this important to make another a counterpoint of what is education with rap music too. So this the what they say. And we have 3 questions in the chat, but I saw Brett Piper with the hand up since a long time. I will ask him if he wants to talk a little, and then I will try to go to the question to the chat.
Thanks so much, Juliana, and hello to our friends in Brazil from Johannesburg. Our research collective is gathered here, and we have a question from one of our members, Jabu. Hello, everyone. It's Jabu. You know, I would like to start by saying I wish I could know how to speak your language, because we are sitting here in South Africa and we are listening to you guys. But nevertheless, I was looking at your presentation and I saw something on the video. The batikos, if I'm saying it right. The batikos. So I want to find out. The batikos is the movement of the artist. And if it's a movement of the artist, what is it that is addressing to the society or to the youth particularly? Because I've seen a lot of people in there who are dancing. There's a lot of dancing youth. And I've seen lesbian and gays, you know, all these people in one room. I have never seen it before in my life. This is my first time. I've never been to an event where there's gay and lesbian and those who are not in one room. So, you know, as artists, we often meet and call audience to come and see our work because there's something that we want to address to the society and the youth at large. Now, I would like somebody to at least explain to us what batikos does it entail, and is it a movement or is it an annual event that happens, or it was just a day of young people just having fun? And I've also noticed that there are DJs who are playing there. It's good, I like it. But did you guys on that event have live instruments, artists performing there? I'll end it there for now. Thank you. Sim, ele perguntou sobre o Baticu, se é um evento, um artista ou se é um movimento, e se aconteceu um dia só, isso, e além disso ele quis saber, né, o que esse movimento, caso seja um movimento que ele não estava, não entendi que era uma das coisas que ele queria saber, qual é a mensagem que está enviando para a sociedade e para a juventude. Eu acho que foi o principal que eu consegui tirar. Acho que se alguém tiver entendido alguma outra coisa, pode acrescentar. And just to add in this question, the question of Carlos put on the chat, what happened with Baticu after the COVID? O que aconteceu com o Baticu depois do COVID? Adicionando também a pergunta do Carlos no chat, para responder tudo junto. Márcia, vocês me escutam? Sim. É porque tá tudo travado aqui, eu só tô escutando vocês, não tô vendo nada. A primeira pergunta, né, falando exatamente do momento pandêmico, é importante também situar que a Baticu ela já acontecia de um modo plural, além festa, né? Então, é meio que pensar que nesse contexto da pandemia, ela fez com o que todo mundo, né, acabou fazendo, que é fazer com que todas as ações elas se tornassem virtuais, né? A Baticu, ela tinha uma periodicidade de, basicamente, acontecer uma vez no mês enquanto festa, mas passou também a desenvolver outras atividades. Por exemplo, a Baticu criou um selo musical chamado Baticu Records. Então, além da festa, criou-se ali, né, um ambiente onde artistas do funk e do dancehall
estão dentro do escopo do que a Baticu entende como presença, né? Então, o selo ele vem para organizar essa carreira de uma artista em específico, que era a Daisy Tigrona, que é uma cantora de funk aqui do Rio de Janeiro, que, enfim, passou por um período onde foi para a Europa, voltou para o Rio de Janeiro, a carreira dela estava um pouquinho desorganizada, e a Baticu Records ela surge meio que nesse lugar de sistematizar esses artistas dentro de um selo musical. E também tem a presença de um projeto pedagógico, que é a Escola B. Inclusive, hoje, o Leonardo Moraes, que é um dos integrantes do Negô, é o diretor de ações pedagógicas da Escola B. E aí, durante a pandemia, passou a haver ações que fossem mediatizadas, né? Que só acontecem em salas virtuais, como o Zoom, aqui, como está acontecendo aqui no ICTM. E passou também a desenvolver ações que fossem mais voltadas às redes sociais, né? E aí, pensando a outra pergunta, a Baticu começa como uma festa. Vitor, deixa eu só traduzir a primeira questão e depois a gente responde a outra traduzindo. Tudo bem, massa. Obrigada. Lu, você tá fechado o microfone. Lu, abre o microfone. Desculpa. Léo, você vai traduzir ou eu traduzo? Pode traduzir. Não, você. Pode traduzir. Então tá. As Baticu goes beyond being a party, it's also a project that includes a pedagogic aspect, and have this project Escola B that I don't know, me myself, I don't really know how it works, but Leo is the principal of this project, and it's also sorry, just a second. It's also a music label. Yes, thank you very much. It's also a music label that organizes the career of a few funk and dance hall artists. And it started with the Daisy Tigrona, which was the first one, I guess, that they organized the career. And it happened, but the party that used to happen before the pandemic, of course, happens once a month. Used to happen once a month. I guess that's what I got here. Continue. Thank you. Vou falar em português, então bom dia para todo mundo, good morning, buenos dias. Eu acho que sobre a questão também, né, que é colocada, só para complementar, é interessante dizer, né, nesse movimento que é de bicha, de sapatão, de lésbica, gay, travesti, transexual, gente preta principalmente, né, é importante também dizer que essas DJs são protagonistas também nesses lugares, né, bem como a questão aqui colocada. E que sim, nesses eventos antes, né, da pandemia, e ao mesmo tempo até também durante a pandemia, aconteciam festas nesse ambiente virtual, bem como o Vitor colocou. E que sim, esses DJs, sim, pessoas negras e também negras e LGBTI+, e principalmente jovens, né, assumiram esse protagonismo também desse fazer musical na festa, na sua correlação entre DJ e pista de dança, né, no sentido composicional também que acontece ali durante essa perspectiva, né. Só um minutinho, cantando. I guess that's this one. I guess that the idea of this LGBTI plus
movement, Black people, they are really in the center of this relation, right, of the youth and the artists, I guess. This one is a little bit difficult for me. Essa foi pouco mais difícil, Léo. Acontece. Mas é isso. Respondemos. Yeah. Okay, I will put another question. Maybe it could be the last question because you don't have so much time here. But I think we can continue the dialogue on mail and change the contact later. We could share our email in the chat and we can talk later. But I think I don't know, have one question to GPGIL, Dona Ivone Lara Groups, and one question to Templo Cultural. I think I don't know. I can ask it to Templo Cultural. Okay. Jennifer, I can ask for the other group. Rafaela, Lucas. I will ask for Templo Cultural. The question is in English and Portuguese too, so it's either. A pergunta é, visto que o processo de evangelização do Brasil está cada vez mais forte, poderiam falar de como se articulam as musicalidades evangélicas cristãs e afrodiaspóricas? Há intercâmbios sonoros culturais? A pergunta da Magna Pucci. As the evangelization process in Brazil is growing stronger, can you talk about how evangelical, Christian, and Afro-diasporic musicalities are articulated? Are the sounds cultural forecasted? Ô, Juliana, Oi. Acho que a gente pode responder e acho interessante também o grupo Dona Ivone Lara complementar, porque eles também, né, passeiam por essa temática. Então, no nosso caso, essas articulações... Desculpa, Ju. Não, pode ir. Essas articulações religiosas acústicas, né, elas ocorrem de diferentes formas. Porém, em muitos casos, elas são veladas, né? These articulations, religious acoustic articulations, they happen in different ways and mainly in a silent way. People don't say they are doing it. Vou dar um exemplo através de um instrumento que faz parte do grupo, entre aspas, de percussão, né, que é o pandeiro, que ele é bastante utilizado em muitas igrejas pentecostais. Arthur brought the example of an instrument which is a pandeiro, or I guess something here, or tambourine. I'm not a musician, I don't really know the difference, sorry. And it is frequently used in some evangelical churches. E muitas das vezes como principal ou único instrumento desses locais. And often it's the only instrument in this church, or if not the only, then the most important one. Já nas religiões afro-brasileiras, né, tem uma corrente que vem crescendo, principalmente na Umbanda, é a utilização do gesto vocal gospel nas músicas, no repertório utilizado. And on the other side, if we think about some Afro-Brazilian religion, such as Umbanda, they are going in a way that they use more and more some vocal gesture. I don't really know the name of this specific thing, sorry. Já dentro do grupo, né, essas diferenças elas foram maiores no início, que a gente executava, né, músicas em conjunto, mas ao mesmo tempo elas foram o ponto-chave para as discussões, ou seja, porque somente a partir desses embates que as principais ideias foram geradas, né? And inside the group, these common points that gather somehow all the many religious types, they were pretty important, right? Mm-hmm. Because they started a discussion somehow. They created some
troublesome, difficulties, and I don't know. E é claro que elas geraram atritos, né? Inclusive no início, nos primeiros anos, com a saída de participantes, né? Porque a gente executava repertório das duas perspectivas religiosas, tanto afrodiaspórica como também uma cristã, né, mais romanizada. And it was very difficult at the beginning to understand that we were going to mix so many religious aspects. Some people who tried to join the group were bothered by the use of other religious aspects, and then they left the group, and it happens. Isso aí. That's it. I think our time are over, but I'd like to ask for the group to make some comments, final comments. I don't know. So I don't think it's gonna have time for this, but I'd like to thank you everyone to be here. And as I said before, we can continue this dialogue. It's not the end. We can continue this dialogue outside this room, this online room. And I think that is this our presentation. We have very stronger practical work, and that's it. We'll see you in the next meeting.